Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Hoje, quarta-feira, você que estava aí assistindo o Fé e Ciência com o Marcos Evelyn, continua conosco porque nós temos um programa imperdível para você nessa tarde. Como de costume, né? Toda quarta-feira a gente tira um tempinho aqui para bater um papo sobre assuntos bíblicos e o tema que nós escolhemos para conversar hoje é a respeito de alegria bíblica. Pois é, será que existe alguma diferença aí entre a alegria que a gente costuma falar e o que a Bíblia chama de alegria? Vamos conversar sobre essas coisas daqui a pouquinho, mas já quero te convidar para deixar um like nessa transmissão, deixar também o seu comentário aqui no nosso chat, falando o seu nome, a cidade de onde você está assistindo a IPPTV, e nós vamos sempre interagindo, lendo seus comentários aqui no chat. Se você tiver também alguma pergunta, fique à vontade para fazer isso, e já vou dar boa tarde aqui para quem está com a gente: o Messes Galvão, Rosaura Reigada, a Wanda Almeida, Marta Jerusa, a Nádia Bernardi. Sejam todos muito bem-vindos. Continuem colocando aqui no chat seu nome, sua cidade, mande também o link dessa transmissão para as pessoas que você ama, que precisam assistir esse conteúdo, precisam ouvir a respeito da alegria bíblica. Vamos lá, para iniciar o nosso bate-papo de hoje, chamei aqui um convidado muito especial, mas antes de revelar, antes de entrarmos no nosso papo de fato, eu vou para um rápido intervalo, só para fazer uns ajustes iniciais aqui, e na volta a gente vai falar sobre esse tema que com certeza é muito edificante, vai abençoar muito a sua vida. Vou para um rápido intervalo, fica comigo, eu já volto. Toda terça e quinta-feira, às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior e o Café Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Sejam bem-vindos aqui no Café Prosa e Missões de hoje. Horário alternativo aos domingos, às 7 da manhã. Café, Prosa e Missões, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Estamos de volta com Conversa da Tarde. Agora sim, as duas lives já estão funcionando. Estamos ao vivo aqui nos estúdios da IPPTV. Hoje, quarta-feira, eu sei que tem muita gente acompanhando a programação da nossa IPPTV, né? Então, fiquem à vontade para deixar o seu like nessa transmissão e o seu comentário aqui no chat, que daqui a pouquinho a gente vai ler os comentários de vocês. Muita gente já está com a gente, mas eu quero te convidar a, antes de iniciarmos o nosso bate-papo, você pegar esse link aqui e mandar nos seus grupos de WhatsApp, mandar para alguém que você ama, porque certamente a nossa conversa vai ser muito boa. E para conversar a respeito do tema de hoje, que é alegria bíblica, eu convidei o Lucas Gonçalves, e eu já vou apresentá-lo aqui, vou dar uma boa tarde para ele. Ele é seminarista lá na Igreja Presbiteriana de Paulínia. Lucas, boa tarde, seja bem-vindo ao Conversa da Tarde. Acho que não consegui te ouvir, Lucas. Vamos só tentar restabelecer a conexão com você aqui. Agora sim. Boa tarde. Agora foi. Agora foi. Agora foi, graças a Deus. Seja bem-vindo, Lucas. Muito bom bater esse papo com você aqui hoje à tarde. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz, né? Eu sei que é um pouquinho aí zona comum, convidado a agradecer pelo convite, mas eu realmente estou bem feliz justamente por tratar um tema tão bacana aí num contexto onde a gente pode abençoar bastante gente. Enfim, estou bem feliz. Obrigado mesmo pelo espaço. Que bom, que bom. A gente também fica feliz de te receber aqui. Até que enfim conseguimos que a nossa conversa, né, acontecesse. E certamente esse é um tema muito importante para se falar, né, Lucas? Talvez a gente vive dias tão complexos, tão difíceis, que não encontramos muito espaço para falar a respeito de alegria, né? Qual é a importância desse tema? Por que é tão urgente, tão necessário que, como cristãos, a gente fale e aborde a respeito do tema da alegria bíblica? Então, Marcos, eu tenho assim, para mim que a gente tem no mínimo duas formas de abordar essa questão que você levantou, né? Uma seria assim, uma perspectiva olhando para a nossa natureza humana, né? A nossa natureza humana é uma natureza que busca felicidade.
Aristóteles, quando ele escreve Ética Nicômaco, ele, em determinado momento, ele começa a divagar um pouco sobre a verdadeira razão para a gente fazer as coisas que a gente faz. E aí ele começa a pensar um detalhe que me chama muita atenção. Ele fala assim, olha, a gente trabalha não porque a gente quer trabalhar, a gente trabalha porque a gente quer dinheiro. Só que a gente quer dinheiro porque a gente quer segurança. A gente quer segurança porque a gente, sabe, ele vai fazendo essa cadeia longa com vários exemplos. E aí a conclusão final dele, a hora que ele chega no final dessa linha de raciocínio, ele vai dizer que no fim das contas a gente faz tudo o que a gente faz, olhando essa cadeia aí de alvos, né? No final das contas, o propósito de tudo que a gente faz é ser feliz, encontrar satisfação, né? É ser alegre. E a conclusão no final das contas é essa. A gente vive, a gente faz o que a gente faz porque a gente quer ser alegre. Isso faz parte da nossa natureza, né? Então, eu acredito que essa é uma dimensão extremamente importante para a gente pensar se a gente é feito, se a gente é constituído, se a felicidade acaba sendo um norte para a gente que conduz aí o nosso caminhar. Eu acho que isso por si só já justifica a importância da gente pensar no tema felicidade, alegria. E outra razão que eu julgo bem importante é olhar para o nosso próprio tempo, né? Segundo a OMS, a segunda maior causa de mortes entre jovens no mundo é suicídio. Tem a ver com uma coisa emocional, mental, né? É um dado alarmante, né? Se esse é um dado relativo à mente, é relativo à saúde emocional, eu acho que pensar felicidade também toca um pouco nesse assunto, e no nosso tempo é um tempo que diante dessa realidade, exige a gente trabalhar essas questões, trabalhar a felicidade, a alegria e etc., até talvez como uma forma de combate, né? Por que não? É, verdade. E você falou aí a respeito desses dados que são muito assustadores, né? E muitas vezes nós nem percebemos, mas a gente acha que pessoas estão felizes, estão com um sorriso no rosto e que isso é uma alegria genuína, né? Mas nem sempre a pessoa que está ali querendo tirar a própria vida, está passando por um momento difícil, às vezes isso está mascarado por trás de um sorriso, né? Às vezes essa alegria externamente, ela é notada, mas não é uma alegria genuína, né? Não é algo interno, isso é bem complicado, né? É complicado. Essa semana, cara, foi interessante você falar isso, que segunda-feira, à noite, a gente teve uma reunião com a equipe pastoral lá na igreja de Paulínia, e depois eu e o pastor auxiliar, o pastor Wagner, a gente ficou trocando ideia um tempão, assim, na calçada, e ele contou um caso que eu achei muito interessante. Ele tinha ido numa rede de telefonia, resolver algumas questões relativas à conta dele, e lá a moça que atendeu ele estava mega sorridente, mega, né, assim, de bater o olho seria alguém que você acharia extremamente feliz, né? Só que ele sentiu um incômodo, assim, uma inclinação de compartilhar o evangelho com ela, né, uma inclinação diferenciada daquela responsabilidade geral de pregar para todo mundo, sabe? E ele pregou o evangelho para ela, falou a questão de Deus, falou sobre a nossa questão aí de buscar satisfação, felicidade, do pecado, do egoísmo e da cruz de Cristo, enfim, aquele pacote do evangelho, né? E aí ele contou que depois de alguns dias ele teve que voltar lá, uma outra pessoa iria atender ele, deu um problema lá, tudo mais, aquele cara não pôde atender, veio uma mulher, veio justamente esta mulher falar com ele, né? E aí, depois que rolou o atendimento e tudo mais, ela chamou ele para conversar por fora. E aí ela contou, olha, aquele dia que você veio falar comigo, naquele dia eu ia me matar, né? Eu estava esperando chegar em casa à noite porque eu iria me matar, né? Então, e ela tava, e por que eu estou contando essa história? Porque ela estava sorrindo, ela estava aparentemente feliz, externalizando felicidade, né, por fora, mas por dentro ela estava naquela noite se planejando se matar. Então realmente é muito complicado, né? A gente precisa pedir muita sabedoria a Deus, né, para ter essa sensibilidade de conseguir identificar quando um sorriso está ali mascarando uma situação e quando ele de fato é genuíno, né? Existe também uma outra problemática em relação a não conhecer o conceito de alegria, é que quando nós não sabemos o que de fato é alegria, o que biblicamente, né, é um homem estar alegre, estar feliz, muitas vezes nós vamos buscar as coisas erradas para
preencher essa alegria, né? Para alcançar essa alegria. Então, Lucas, já para a gente iniciar assim, definindo bem o que seria biblicamente a alegria, fala para a gente o que a Bíblia fala a respeito desse tema, como a gente pode definir a alegria biblicamente. Tá. Cara, eu acho assim, a gente conseguiria ir por várias linhas, né? Eu vou compartilhar para você a que para mim é mais cara por causa da minha própria história, tá bom? Uhum. Eu acho muito especial quando a gente está lendo a oração sacerdotal de Jesus, lá em João 17, né, um dos momentos que antecedem o seu sacrifício, que Jesus, em determinado momento, ele fala, olha, em João 17:3, olha, a vida eterna é essa, é conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviastes. Né? Uhum. E por que eu estou respondendo com esse versículo? Porque a ideia de vida eterna passa por esse conceito de vida plena, essa vida completa, essa vida que não sente falta de nada, essa vida que, no fim das contas, é uma vida satisfeita, né? E é justamente essa vida satisfeita que Jesus sempre experimentou. Se a gente olhar com carinho, a gente vai ver que a resposta da felicidade, dessa vida eterna, dessa vida plena e satisfeita que Jesus traz em João 17:3 para a gente, é relacionamento, né? É um relacionamento com Deus, é um relacionamento com o Filho. É um relacionamento que o próprio Cristo experimenta por toda a eternidade e que ele entra na história humana, como ser humano, para trazer para a gente, ou, né, até citando C.S. Lewis, para contaminar a gente dessa boa infecção, como ele diz no cristianismo puro e simples. Né? Eu acho que esse é o pulo do gato quando a gente vai pensar em alegria bíblica. Porque a alegria bíblica, ela não está conectada às circunstâncias, né? A euforia, ela não está conectada a satisfações de caprichos. Na perspectiva bíblica, considerando especificamente esse versículo, a alegria, essa satisfação plena, esse contentamento, ele está principalmente conectado a um relacionamento com Deus que, naturalmente, né, vai transbordar para um resto aí de vida, um resto da nossa realidade. Eu acho que é nesse ponto que a felicidade bíblica se diferencia da felicidade extra-bíblica, na falta de uma palavra melhor. Porque, humanamente falando, a gente vai entender sempre a alegria assim, como um estado de euforia, um estado em que as circunstâncias são favoráveis a mim e, de alguma forma, me produzem algum tipo de satisfação. Né? Mas na mentalidade bíblica, as coisas podem estar muito bem. Né? Quando a gente vê, por exemplo, os episódios de exílio, né, e de guerra e etc., que Israel passa, em alguns deles o reino está muito bem. Quando Salomão está já no final do seu reinado, ele tem um reinado extremamente rico. Aparentemente está tudo bem. Só que não há satisfação real, porque o relacionamento com Deus já está fragmentado. Por exemplo, né? Mas a gente tem, por outro lado, João Batista, que não veste a roupa da moda, não é amigo das pessoas certas, entre aspas, persona não grata, que nem o pessoal costuma dizer, né? Mas ele é satisfeito em Cristo Jesus. Né? Das pessoas nascidas de mulher, segundo Jesus, foi o maior que teve. Enfim, a gente poderia fazer esse paralelo em vários momentos. Então, diferente da alegria secular, a alegria bíblica não é uma alegria circunstancial, mas é uma alegria relacional, eu diria isso. Né? Entendendo então que essa alegria está em Jesus, a gente pode afirmar que todo mundo, todo cristão precisa viver de uma forma alegre, né? Precisa experimentar e colocar na prática esse contentamento, né? O que muitas vezes não acontece. Às vezes a gente vê cristãos muito abatidos com tudo que tem vivido, né? Claro, a gente não está falando aqui que essa alegria não vai nos privar de, em algum momento, lágrimas escorrerem dos nossos olhos, né? Em algum momento nós nos entristecemos. Exato. Isso é natural que aconteça, porque somos seres humanos, temos sentimentos, né? O próprio Deus colocou isso em nós. Mas existem muitos cristãos que fazem disso o seu estilo de vida, né? Vivem cabisbaixos, vivem reclamando, vivem murmurando, não possuem essa alegria da salvação, né? Seria pecaminoso viver dessa maneira? Cara, que pergunta interessante. Eu não sei dizer necessariamente seria pecaminoso, mas que no mínimo uma contradição seria, eu digo que sim. Né? É claro,
quando a gente pensa em processo de santificação, que é o processo da gente aprender a ser aquilo que nós já somos em Jesus, é claro que cada um tem sua história e cada um tem o seu momento nesse processo, né? Só Deus e a pessoa sabe quais reformas no coração vai ter que acontecer para a pessoa passar a viver como Jesus nos chamou para viver, né? Mas eu concordo com você, via de regra, né? Se espera que uma nova árvore dê novos frutos, né? Se espera que o povo que vive com Deus, que mergulha na fonte da alegria, possa exalar esse bom perfume de alegria. Né? Sim. Até porque, assim, a gente está aprendendo a deixar de ser egoísta, a gente está aprendendo a deixar de olhar para a gente mesmo e passar a olhar mais para Deus, olhar mais para o próximo, que no fim das contas é o fundamento da Shalom. Né? Shalom naquele sentido de relacionamentos equilibrados, de harmonia estabilizada, de paz que gera satisfação e contentamento. Então, se isso é uma realidade que Cristo conquistou e o Espírito aplica em mim, então se espera, ainda que gradativo e de grão em grão, se espera ver esses frutos mais presentes na nossa vida, né? Muito bom. E você falou aí a respeito de experiências, né? Daqui a pouquinho eu quero saber a sua experiência com esse tema, mas antes vou pedir para você esperar um pouquinho, porque eu tenho um recado para dar para o pessoal aqui de casa, enquanto você bebe uma água aí. Eu quero falar a respeito do nosso 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas, que vai acontecer aqui na nossa igreja de 12 a 14 de maio. E o tema do congresso tem tudo a ver com o tema do nosso programa de hoje, que é honrando e encorajando os trabalhadores de Deus, porque nós sabemos que essa pandemia foi muito difícil para todos nós, né? E vendo a realidade, vendo o cenário onde muitos pastores, muitos líderes estavam desanimados, desencorajados, então nós decidimos que esse seria o tema da nossa conferência desse ano e nós temos esse convite para te fazer, para estar aqui presencialmente com a gente durante esses dias de 12 a 14 de maio aqui na igreja para o 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas, e a gente preparou um videozinho para você saber mais a respeito deste congresso. De 12 a 14 de maio, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a Junta Missionária de Pinheiros realizam o 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas com o tema Honrando e Encorajando os Trabalhadores de Deus. Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Jeremias Pereira, Roberto Brasileiro, Samuel Vieira, Ion Ku, Carlito Paz e Eleni Vação já estão confirmados como palestrantes. A programação também vai contar com oficinas práticas sobre a necessidade da parceria missionária, cuidando de quem cuida, consolando através do aconselhamento bíblico, o valor da visitação pastoral e operação de mídia e transmissão. Acesse o site www.plantaçãodeigrejas.com.br, digite sem acento e cedilha e garanta já a sua vaga. 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas, honrando e encorajando os trabalhadores de Deus. Realização: Igreja Presbiteriana de Pinheiros e Junta Missionária de Pinheiros. Apoio: Editora Ezion, EAD Mackenzie, Polo Pinheiros, EAD Pinheiros e IPPTV. Fica aí o nosso convite para você estar aqui presencialmente na igreja participando do nosso 11º Congresso, e as inscrições são no site www.plantaçãodeigrejas.com.br, sem cedilha e sem acento, plantaçãodeigreja.com.br. As vagas são limitadas, ainda tem algumas vagas, dá tempo de você chamar aí os líderes da sua igreja e participar conosco deste congresso, que com certeza vai ser uma bênção para a igreja brasileira. Agora sim, vamos continuar a falar a respeito do nosso tema, alegria bíblica. E antes desse recado, Lucas, eu deixei no ar aqui a minha curiosidade a respeito da sua relação com o tema de hoje. Queria que você pudesse falar para todo mundo que está assistindo aí, se a alegria bíblica de alguma forma marcou a sua vida, se isso tem alguma história marcante aí na sua caminhada cristã. Sim. Cara, então, eu diria para você assim, que esse tema é crucial para minha história, na verdade, sim, está diretamente relacionado com a minha conversão e com eu estar aqui agora, inclusive,
não apenas por causa do tema, mas está aqui vivo, né? Eu diria, fisicamente vivo mesmo. Né? Porque, assim, cara, regressando, tentando fazer, obviamente, bem resumido, mas regressando no passado, eu sempre tive muita dificuldade de relacionamento com Deus, porque eu achava, ainda que contraditório, eu achava absurda a ideia, eu achava desrespeitosa a ideia de Deus ter me criado, sem saber se eu queria ou não ser criado, e me colocar nesse mundo onde a felicidade aparentemente me era negada, entendeu? Então eu tinha um desejo no meu coração, eu buscava satisfação, eu buscava felicidade, eu era triste porque eu não tinha essa felicidade e eu não via qualquer movimentação da parte de Deus em mudar essa realidade em mim. Então, assim, colocando em outras palavras, até então, aos meus olhos, Deus era aquele valentão da escola que é o terror de qualquer garoto franzino como eu era, né? Vinha e roubava a minha merenda escolar, né? Sim. Só que sendo esse grande valentão da escola cósmica, da escola da realidade, aí o que eu vou fazer com ele, né? Como que eu vou lidar com ele? Eu não posso enfrentar, não dava conta de enfrentar os garotos da minha sala, quanto mais enfrentar o próprio Deus. Não tinha como. Então, eu vivi uma experiência religiosa por muito tempo de tentar ser, eu não diria amigo desse valentão, mas eu diria não ser tão inimigo dele, a ponto de, quem sabe, ele me esquece e me deixa em paz, sabe? E isso sempre, obviamente, né, isso sempre me machucou bastante. O desenvolvimento da minha vida dentro dessa perspectiva foi marcado, assim, por intensos episódios de depressão clínica mesmo, né? Passei por psicólogo, passei por psiquiatra, tomei remédio, tive tentativas de suicídio, por exemplo, porque, no fim das contas, a imagem da minha vida era que o sofrimento ali na frente era inevitável. Então, conforme eu continuasse vivendo, eu iria sofrer lá na frente, um sofrimento terrível, e enquanto eu caminhasse até esse sofrimento terrível, eu ia sofrendo também durante o caminho. Então, na minha cabeça, só existia uma opção, só existia uma saída, que era antecipar isso e já morrer de uma vez, entendeu? Graças a Deus, essas tentativas foram mal sucedidas, né? E em um determinado momento, um amigo meu me apresentou John Piper. Especificamente uma pregação do John Piper. Eu não vou lembrar agora qual é o tema certinho para a galera procurar em outro momento, né? Mas ele está pregando no acampamento da igreja, no acampamento de adolescentes, se não me engano, da igreja dele, lá em Bethlehem, Baptist Church, qualquer coisa assim. E aí, em dado momento, ele fala que Deus é preocupado com a sua glória, não porque Deus, de alguma forma, tem crise de identidade, mas Deus é preocupado com a sua glória, porque ele sabe que se ele não se der para a gente nunca poderá ser plenamente feliz, porque a gente foi feito segundo a imagem de Deus, que é satisfeito em si próprio. Né? Uhum. Se Deus desse para a gente 1 bilhão de anos de felicidade, sem ele, isso não seria uma prova de amor de Deus. Se Deus desse pra gente 1 quinquilhão de anos de felicidade e satisfações, mas não desse ele pra gente, isso não seria felicidade. Né? Então, resumindo bastante, quando eu entendi que Deus não era esse valentão da escola, e que ele não tinha me criado sem consentimento, de forma grosseira, e me abandonado aqui nesse mundo ruim só para ficar rindo da minha cara, enquanto eu tento desviar aí dos obstáculos e barreiras, quando eu entendi que Deus, na verdade, tinha me criado para ser feliz nele, e que eu não era feliz de verdade, porque eu estava procurando felicidade em tudo, menos nele, cara, isso me fisgou, sabe? Me pegou de um jeito que é claro que é difícil falar que a vida da gente transforma de forma radical instantaneamente, né? Mas nova jornada radical e nova, aí ela veio para mim, né? Então, assim, o mundo de cinza se tornou colorido, de fedido e morto ele se tornou perfumado e vivo, e aí eu ganhei um novo propósito para minha vida, porque se Deus está comprometido em fazer pessoas, esse Deus da aliança que a gente segue, está comprometido pessoalmente em conduzir pessoas a se satisfazerem nele, então isso passou também a ser o meu próprio propósito de vida. Eu quero ser
feliz, eu quero ser satisfeito, porque Deus me criou para isso, né? Então eu quero aprender sobre esse Deus, eu quero me relacionar com esse Deus, eu quero conhecer as pessoas que Deus chamou para caminhar essa jornada também comigo, ajudar elas e ser ajudado por elas, né? Eu quero poder desenvolver ferramentas e habilidades que de alguma forma possam proporcionar amostras grátis dessa shalom, desse mundo equilibrado e satisfeito, né? Contente, como vai ser na eternidade quando o reino de Deus for pleno. Então isso passou a ser o centro gravitacional da minha vida, uma vez que foi o ponto-chave aqui da forma como Deus me chamou para ele, sabe? Uhum. Excelente. Eu acho que essa postura de vida intencional, da gente assim, entender que a gente precisa fazer essa alegria conhecida, né? Transforma a nossa postura, transforma o nosso jeito de viver, transforma o nosso objetivo em fazer o que a gente faz. É muito interessante que nessa sua história aí, claro, Deus operou milagrosamente e muito diretamente, mas através de um amigo, né? Um amigo foi lá e te orientou, te apresentou o Piper, que também foi usado por Deus, enfim. É muito importante a gente também pensar na nossa responsabilidade em ser esse canal de bênção na vida do outro, né? E apresentar essa alegria genuína a outras pessoas, porque às vezes, quando nós vemos alguém triste, alguém que precisa de um encorajamento, nós damos vários conselhos, né? Olha, faz um esporte, faz uma atividade física, se alimenta melhor, enfim, essas coisas têm o seu lugar, né? São úteis, claro, mas às vezes a gente esquece de apresentar a ele o que de fato pode transformar a vida dele, né? Ô Marcos, sabe que eu penso, cara, eu concordo 1.000.000% com você, né? Essas coisas que tem a ver com o cuidado da nossa saúde física, emocional, são extremamente importantes, e é um privilégio Deus ter capacitado pessoas a perceberem essas coisas e nos ensinarem elas. Só que elas não são apoios, no fim das contas, elas são elementos que precisam de um apoio, né? E esse apoio sempre vai ser Deus. Deus é sempre o fundamento para a gente, né? Quantas pessoas a gente não conhece que dormem bem, se alimentam bem, praticam exercício, têm uma carga horária saudável no trabalho, etc, etc, e ainda assim não experimenta satisfação real, né? Então, porque assim, o episódio do bezerro de ouro lá no Êxodo, para mim é muito marcante e paradigmático, porque quando esse ídolo cai, quando a terra se abre e esse ídolo cai, todo mundo que estava apoiado nele cai junto, né? Porque as coisas, entre aspas, assim, as coisas boas, elas não foram feitas para nos sustentarem, né? Elas foram feitas, como Lewis vai dizer, elas foram feitas para nos apontar o olho para quem fez elas, né? Deus se reflete graciosamente, de forma amorosa, ele reflete o próprio amor nas coisas boas que ele criou, mas é um erro quando a gente se apropria dessas coisas e acha que elas irradiam luz própria, quando a bondade que a gente experimenta delas vem delas mesmas, delas próprias, né? Quando a gente esquece de aproveitar delas, agradecendo ao Senhor que fez essas coisas. Então, tudo isso é maravilhoso, mas não é a resposta final. A resposta final sempre vai ser Deus. É sempre Deus que vai sustentar todas as coisas. E se a gente tira esse elemento do jogo, é igual um meme que eu vi, que o rapaz está sentado no galho de árvore, né, na beirada do precipício, assim, ele está sentado, e aí ele está cortando o galho da árvore onde ele está sentado, né? O galho é maravilhoso, mas ele não é a árvore, né? E eu acho que é a mesma coisa aqui no nosso caso. Verdade. Muito bom. Que bênção, que palavra maravilhosa. Faço as palavras da Beatriz a minha aqui. Ela botou, a Beatriz Lopes. Que alegria em ver essa conversa. Muito, muito gratificante, né? Falar sobre a alegria bíblica. Muito legal mesmo. Tem mais comentários aqui. O Cláudio Sardinha está com a gente. Fernando Palhano diz que a alegria cristã é um fruto do Espírito, né? A Delva também está conosco. Beatriz Gonçalves diz que a conversa está sendo transformadora. O Matheus Alves de Lima. A Alexandra, boa tarde. Nívia Reis. A Alexandra falou, Jesus é a fonte da nossa alegria. Muito bem, isso que a gente acabou de falar, né, de comentar a respeito disso. Excelente. Lucas, vou dar mais um recadinho aqui, daqui a pouco a gente volta, porque a conversa está boa demais, tá?
Agora eu quero falar com você aqui do Brasil inteiro que quer começar a estudar teologia reformada no conforto da sua casa. Quero te apresentar o nosso projeto do EAD Pinheiros. É um portal onde nós temos diversos cursos sobre liderança, sobre discipulado, sobre ansiedade, vida devocional, cursos de treinamento para revitalização de igrejas, cursos temáticos sobre generosidade, sobre princípios bíblicos e doutrinários para oficiais da igreja, além de um curso muito interessante que é O que é ser presbiteriano, onde vai falar a respeito das doutrinas da nossa igreja para você tirar todas as suas dúvidas através deste curso. Todos eles são ministrados por pastores aqui da nossa igreja ou pastores convidados. Você pode acessar o site agora www.ippinheiros.org.br/EADPinheiros e escolher o curso que você prefere começar a estudar hoje mesmo no conforto da sua casa. Você pode estar espalhado aí pelo Brasil inteiro, mas pode estudar teologia reformada com a gente aqui no nosso EAD Pinheiros. E vale lembrar que esse é um projeto da nossa Junta Missionária de Pinheiros, ou seja, todos os recursos do EAD são revertidos para missões no Brasil e no mundo, com esse valor que já é muito pequeno, né? Os cursos têm um valor muito acessível para que você possa conseguir estudar, e todo o lucro ele é revertido para os nossos projetos missionários, para as revitalizações de igrejas, para os projetos missionários transculturais, nacionais também. Enfim, a JMP tem feito muita coisa e o EAD tem sido um braço da nossa Junta Missionária de Pinheiros. Então acesse o site e comece a estudar hoje mesmo. Agora vamos voltar a falar do nosso assunto alegria bíblica. E tem um texto, Lucas, que é muito desafiador para todos nós, que é o de Paulo aos Filipenses, né? Filipenses 4:4, onde Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor, sempre. Novamente direi, alegre-se. E aí a gente olha essas circunstâncias, né? A gente olha o cenário que nós temos vivido em diversos âmbitos, e muitas vezes o nosso coração ele é tomado pela tristeza. Em vez de cumprirmos esse mandamento da alegria, né? Nós nos entregamos a essa tristeza. E a pergunta que eu quero te fazer é: como é possível ser feliz em meio a tanta tristeza? Cara, que desafio mesmo, né? A gente é cercado de tantos lados aí por... a gente é assaltado constantemente, né? Por situações que nos deixariam tristes naturalmente, né? E sabe, cara, que é um pensamento bem recente que tem vindo na minha mente, mas lembra quando Jesus vai ressuscitar Lázaro? No capítulo 11 ou 12, eu acho que é 11 de João. Para mim me chama muita atenção um pequeno detalhe, né? Um parênteses que eu estou fazendo antes mesmo de entrar na resposta. Me chama muita atenção um detalhe. No começo do texto, Jesus deixa bem claro que ele sabe o que ele está fazendo. Ele deixa bem claro que ele sabe que a morte de Lázaro não é... A doença de Lázaro não é para a morte. E tanto que, assim, com todo o controle do contexto, ele espera o tempo que ele quer esperar, ele viaja no tempo que ele quer viajar, enfim, ele está controlando todas as coisas. Dá-se a entender, então, assim, que ele não está sendo pego de surpresa em momento algum, em hipótese alguma, de forma nenhuma, né? Mas quando a gente chega já mais para o final da história, pouco antes dele ressuscitar Lázaro, e ele conversa com as irmãs, ele chora. Quando ele tem aquele contato com uma pessoa que ele ama, que morreu, ele chora. Então, por que eu estou citando isso? Porque às vezes eu acho que a gente nega o espaço da tristeza, nega o espaço do choro. Né? E sim, se Jesus é o ser humano perfeito e chorou, apesar de saber que ia ressuscitar Lázaro logo na sequência, eu acho que a gente pode descer um pouquinho do nosso pedestal e se permitir ficar triste. Né? Tristeza é um atributo humano que Deus trouxe pra gente quando ele fez, a gente faz parte de uma resposta à realidade. Isso é um pequeno detalhe. Agora, se você reparar bem, esse pequeno detalhe que eu estou trazendo é circunstancial. Existem momentos de tristeza. Né? E eu entendo que é saudável, considerando a nossa realidade de ser humano, etc., a gente respeitar a nossa tristeza. Um tempo atrás tive uma conversa com uma pessoa que estava contando de um velório, né, que ela foi. Era um velório japonês, agora eu não sei de qual dessas religiões orientais que era o velório lá, né? Mas aí a pessoa falou coisas como assim: porque esse velório foi muito bonito, diferente da gente, eles estavam sorrindo,
né? Eles estavam felizes, e a gente que é crente, a gente chora. A gente não deveria chorar, porque a gente sabe que a pessoa vai ressuscitar no último dia com Cristo, etc, etc, etc. E eu tenho uma perspectiva completamente oposta, né? Porque eu entendo que a fé cristã é a fé que sabe lidar com a realidade. E é triste, uma pessoa morrer é triste. Deus não criou pessoas para morrerem. É triste, a gente tem que chorar quando alguém morre. Jesus chorou quando alguém morre. Então, por que estou falando isso? Porque nós abraçamos uma fé, conduzidos pelo Espírito Santo, que nos capacita a experimentar tristeza, que não nega o peso da tristeza. É triste, tem que chorar mesmo. Porém, como eu já predisse, essa é uma tristeza circunstancial. Ela não é a palavra final, ela não é a realidade última. Nós somos o povo da esperança. A Bíblia é um livro escatológico, né? De Gênesis a Apocalipse, ela está apontando para a realidade final, que é o cumprimento das promessas de Deus. E por que eu acho que isso é tão importante para a gente? Porque uma vez que as circunstâncias podem ser tristes, e uma vez que a gente tem que lidar com elas, de acordo com a realidade que a gente está vivendo, a gente precisa de alguma coisa estável para apoiar a nossa felicidade, né? Enquanto, né, tem até uma música do Livres para Adorar, né, que eles vão cantar, né? Quando o mundo cai ao meu redor, minhas forças se vão, encontro abrigo em ti. Por quê? Porque o mundo é caótico, o mundo vai variar e a gente tem que responder a ele. Ok, mas a nossa vida não pode viver nessa gangorra, porque nesses altos e baixos, como um elástico que tensiona e solta, etc., a gente quebra junto, né? Então, como viver feliz em meio a tanta tristeza? Em primeiro lugar, reagindo de forma adequada e proporcional a essa tristeza, olhando para ela com a realidade do momento, mas com essas expectativas do futuro, e principalmente apoiando a nossa vida não na montanha russa, que é a realidade atual, marcada pelo pecado, mas na instabilidade que é Deus, né? Tem um texto que me marca bastante, e até um eco do texto que você leu, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, os versículos 16 a 18. Ele vai dizer assim para a gente, é Paulo falando também, né? Ele vai dizer assim: alegrem-se sempre, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E esse texto eu acho muito especial e bacana, porque, em primeiro lugar, ele vai mostrar para a gente no versículo 16 que a alegria é uma ordem para Deus. A alegria é algo especial para Deus a ponto dele nos ordenar. A gente tem que levar isso a sério. Orem continuamente no versículo 17. Como que a gente pode ser alegre o tempo todo? Se a alegria é um relacionamento, como a gente começou falando, eu só posso ser feliz de verdade me relacionando com Deus, né? Não olhando para a circunstância, mas me mantendo no relacionamento com o Senhor, né? E uma vez que a gente se relaciona com Deus, o ato de fé, de dar graças em todas as circunstâncias, passa a ser real. Porque uma vez que eu estou me relacionando com Deus, eu consigo ver, mesmo no caos, a ação do Senhor Deus. Eu acho muito enigmático quando Martim Lutero fala... É uma frase atribuída a ele, não sei se é dele de verdade, mas a frase é bacana de qualquer jeito, né? Fala assim que eu não conheço o caminho que eu estou trilhando, mas eu conheço o guia que está me conduzindo, né? Então, assim, cara, que doido, né? Pensar, Lutero, naquele contexto, sendo perseguido, correndo risco de vida, enfim, um monte de coisa complicada acontecendo, ele poderia virar para Deus e falar assim: poxa, Deus, o senhor me chamou para fazer isso, mas está tudo tão difícil, está tão caótico, o senhor não pode, né, sei lá, levantar outro cara, ou então me deixar em paz e quieto, eu não estou curtindo esse rolê com o senhor, me deixa quieto aqui, né? Não, ele falou: olha, tá caótico, não estou entendendo, né? Tem uma gangorra aqui, tem uma montanha russa que está tensionando a minha alma, mas ainda que eu não entenda nada disso, eu sei quem é o senhor, eu sei que o senhor me guia, eu te conheço pessoalmente, eu sei que o que o senhor faz é bom. Exige fé da gente olhar para essa situação caótica e reconhecer nela a bondade de Deus em nos chamar a atenção para continuar caminhando para esse futuro onde o reino de Deus será pleno, né? Exige fé da gente olhar para a realidade que aparentemente é ruim e ver nela uma ação positiva de Deus em nos lapidar e nos conduzir a ser pessoas que saem de nós mesmos, saem do nosso cercadinho de amor próprio, um amor desequilibrado e maníaco, e nos conduzir a amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo, contexto onde a gente pode realmente ser feliz.
Mas quem consegue fazer isso? Quem olha para a situação? Não. Quem se alimenta de Deus, se relacionando com Ele. E, evidentemente, o final do versículo 18 aqui vai dizer que essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus Cristo. E eu acho que isso é crucial, porque senão é muito fácil alguém terminar de ouvir a gente aqui conversar e achar que, então, beleza, agora eu vou devorar a Bíblia, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou fazer acontecer. Como se por obras a gente pudesse reproduzir essa nova mentalidade. E a gente não pode. Né? A gente pode responder à graça de Deus. Né? A gente pode ser inundado pelo Espírito, e nesse Espírito nos inundar, a gente pode devotar o nosso coração a conhecer Deus, a amar a Deus e etc. Né? Mas a gente não consegue manipular o Senhor Deus. Então, a boa notícia para a gente, para você que está sofrendo, para você que está no momento de caos, é que a transformação do coração é uma realidade que o próprio Deus é comprometido em realizar. Tanto que ele encarnou na história, morreu no nosso lugar, para, ressuscitando, nos dar uma nova vida. E o Espírito Santo aplica essa nova vida em nós, para que a gente possa, então, orar o tempo todo, nos relacionando com Deus, sendo gratos apesar das circunstâncias, reconhecendo o amor de Deus por nós, e então cumprir o versículo 16. Alegrem-se sempre. Muito bom. Aproveitar que você falou de oração aí, para dar um gancho e dar aqui um recado a respeito de um livro sobre oração que nós temos divulgado aqui na igreja, que é o Mulheres Orando as Promessas de Deus. Nós temos o desafio aqui de levantar 1000 mulheres compromissadas em oração, e você vai ver esse vídeo agora de um dos lançamentos da nossa editora Ezion. Dá uma olhada nisso. O livro de devocionais Mulheres Orando as Promessas de Deus é mais um lançamento do reverendo Arival Dias Casimiro, disponível no catálogo da editora Ezion. Na Bíblia, nosso Deus deixa várias promessas para os seus seguidores, e nossa vida é fortalecida quando meditamos e oramos nessas promessas bíblicas. Nós, como cristãos, devemos buscar diariamente a voz de Deus para nos guiar na jornada. O reverendo Arival quer incentivar você, mulher, na sua caminhada com Deus. Busque a Deus no secreto e medite em sua palavra. Todos os dias, as misericórdias se renovam para que você, que é mãe, esposa, filha, amiga e amada do Senhor. Adquira já ou presenteie as mulheres da sua vida comprando um exemplar através do site editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Muito bom, então se você deseja adquirir esse e outros lançamentos da nossa editora Ezion, basta acessar o site editoraezion.com.br. Nós entregamos para o Brasil inteiro, e a Ezion também é um projeto da nossa Junta Missionária de Pinheiros. Todo o valor, todo o lucro é revertido em projetos missionários no Brasil e no mundo. Então acesse o site e adquira já o seu exemplar do Mulheres Orando as Promessas de Deus, e outros combos, outros lançamentos. Nós temos grandes lançamentos aí no nosso site. Certamente você vai ser muito edificado, muito abençoado através dessa literatura. E agora, para finalizar, eu quero já agradecer demais a você, Lucas, por esse papo. Foi muito bom, muito edificante. Eu quero te pedir uma mensagem final para todo mundo que está nos assistindo, nos acompanhando, que entendeu aqui que a alegria bíblica não significa que nós devemos ser super-heróis e nos isentarmos, né, de qualquer sentimento que não seja esse sorriso no nosso rosto, né? Mas que a alegria bíblica é algo muito mais profundo, que é Jesus Cristo. Então, deixa uma mensagem final aqui para quem está nos acompanhando. Tá. Gente, felicidade existe, tá? Eu sei que às vezes a gente pode olhar pela janela, olhar no celular, no computador, na televisão, enfim, e achar que a felicidade é um desejo utópico, mas ela existe, ela é real. E esse texto, inclusive, que a gente acabou de ler, no finalzinho do 18 fala que essa é a vontade de Deus. E Deus não é um Deus que assume para si planos grandes demais que ele não conseguiria cumprir. Deus é o Deus supremamente poderoso. Ele assumiu um compromisso de vida a ponto dele morrer por nós, para que essa vontade seja real para a gente. Então, se para Deus isso é uma realidade, se para ele é um propósito, a ponto dele conduzir a história para esse fim, faça desse propósito uma realidade para você também. A gente vai ouvir diversos tipos de mentira, que a felicidade está ali, está aqui. A gente vai ouvir mentiras de que felicidade é um desejo infantil de uma humanidade ainda presa em coisas do passado, mas que a ciência,
enfim, qualquer tipo de esclarecimento moderno já relegou para o fundo da lixeira, mas eu quero te falar que felicidade é real, ela é possível e Deus está comprometido com ela, então persiga isso, né? Aposte toda a sua vida nisso, porque é uma aposta que você vai ganhar, ela é uma realidade. E eu só queria que você imaginasse como poderia ser o mundo se nós, a igreja, fôssemos esse povo, né, realmente marcado pela alegria de Deus, esse povo que, assim como a lua reflete a luz do sol, refletíssemos em nós mesmos a alegria do nosso sol da justiça, que é Jesus Cristo. Ao invés da gente ter uma postura talvez um pouco bélica contra as pessoas que estão fora das nossas igrejas, imagina como seria crucial para a nossa postura missionária permitir que as pessoas vissem relances do reino de Deus, esse reino de paz, alegria e justiça na nossa vida aqui agora. Eu sonho com essa realidade, eu sei que ela é possível. Eu gostaria também de contaminar, usando uma palavra que a gente usou há pouco, né? Você com essa visão, com essa imagem também. Amém, glória a Deus. Lucas, muito obrigado. Sua vida nos contamina, certamente. O Ivan Silva falou aqui, a vida do Lucas me inspira muito, esse tema é muito precioso, amando o papo. Muito obrigado. Realmente, sou grato a Deus pela sua vida, pela sua amizade. Um grande abraço para você, para a Beatriz também aí. Espero contar mais vezes com você aqui no nosso Conversa da Tarde, tá? Maravilha, cara. Pode contar. Para mim é uma honra ser seu amigo também e um baita privilégio, cara. Obrigado de verdade, viu? Valeu, um grande abraço. E você que está acompanhando o nosso programa, não sai daí, porque a gente ainda vai ter uma música muito especial, preparada com carinho para você. Mas antes eu quero falar a respeito do nosso projeto de parceiros IPPTV. Eu sei que tem gente que liga na IPPTV e deixa rolando aí o dia inteiro na televisão da sua casa, né, acompanhando nossa programação. Nós temos muita coisa aqui, programa para criança, para adulto, para jovem. Muita variedade na nossa programação, e se você entende que esse canal aqui é um projeto evangelístico e você deseja contribuir financeiramente com isso, os dados bancários estão aparecendo aqui na sua tela, você pode fazer um Pix em qualquer valor, a partir de R$30,10 você pode se tornar um parceiro IPPTV. A chave Pix é o CNPJ da nossa Junta Missionária de Pinheiros, que é o 10.755.150.1000 contra 69. Qualquer valor com os 10 centavos no final, nós iremos identificar que a sua oferta é destinada para o nosso projeto da IPPTV. Então faça parte desse projeto, torne-se um parceiro IPPTV e juntos vamos levar a palavra de Deus aqui neste grande campo missionário que é a internet. Nós contamos com a sua ajuda e também com as suas orações, né? Ore por essa equipe que tem trabalhado e tem se dedicado tanto a produzir um bom conteúdo para você. E o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero te dizer que quarta-feira que vem nós estamos de volta com um novo tema, novos convidados, e sempre terminamos aqui ao som de música. Débora Dom e seus convidados cantam enquanto a gente medita nessa conversa tão preciosa que tivemos nessa tarde, né? Deus te abençoe, muito obrigado pela sua companhia e até quarta-feira que vem ao vivo aqui na IPPTV. Até lá! Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, tão santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo.
ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Excelso, excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, tão santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei.